Então, a gente aproveitou que a gente foi gravar o vídeo da Crebit e a gente convidou a CEO da empresa para conversar com a gente e conversar um pouco sobre como começa a empresa, o que ela fez na faculdade, que a gente sabe que os nossos inscritos se interessam por esse tipo de conteúdo, alguns deles, né? Então aí a gente convidou ela aqui. E assim, eu queria saber um pouco se você pudesse falar sobre o que você fez assim na faculdade e tal, que eu sei que é aí que começa, né? Esse ímpeto, essas coisas assim. Exatamente. Tudo bom, pessoal? Então, meu nome é Aline Oliveira, eu sou a CEO da Crebit e eu sou empreendedora. E comecei realmente na faculdade, comecei até um pouco antes da faculdade, né? Eu já, desde criança, a gente já tem aquele talentozinho para vender coisinhas, vender artesanato, para ficar brincando de ser vendedora por aí. E quando eu entrei na faculdade, realmente a coisa ficou mais séria. As faculdades, em geral, elas disponibilizam programas de incubação, tá? Então, procura na sua faculdade, incubadora de empresa e etc., de inovação. Todas as faculdades hoje em dia já estão tendo isso. E eu comecei assim, no final da minha faculdade, já entrei na incubadora de empresas da Universidade de Brasília, onde que eu me formei. E daí fui. E passei um bom tempo com a minha primeira startup, naquela época, era uma .com, né, porque era da minha época. Entreguei a idade, hein? E aí dá certo por um tempo, isso é muito normal. Você vai com uma empresa e vai ganhar bastante experiência, mas chega um momento que você vê que você precisa fazer alguma coisa diferente ou não está dando tão certo. E aconteceu comigo, com a minha primeira empresa, e aí eu meio que larguei e fui voltar para o mercado para arrumar um emprego, etc. E ter um pouquinho mais de estabilidade financeira, de ter tempo, ter domingos, né? Ter sábados e domingos. Acaba, né? Quando você abre a sua própria férias, empresa. Né? Exatamente. Quando você tem a sua própria empresa, você fica alguns aninhos aí sem poder descansar, tirar férias, você fica alguns finais de semana seguidos sem descansar, sem parar. E não necessariamente você vai ter um salário fixo no final do mês, né? Então, aí eu voltei para o mercado, passei uns 10 anos trabalhando no mercado, em empresas multinacionais, etc., tanto que no Brasil quanto no exterior. Mas o bug do empreendedorismo está sempre ali, dentro de você, ele nunca sai. Uma vez empreendedor, não tem como desfazer desse vício, né? E aí eu sempre voltando, fui morar fora do Brasil, depois voltei para o Brasil e sempre empreendendo, indo para o mercado corporativo, voltando para o mercado de startups. E no momento agora, estou com a minha startup, estou bastante animada, é um cartão digital, uma coisa bem moderna, bem atual, uma fintech. Então, isso dá bastante energia e alegria de viver, vontade de trabalhar, vontade de produzir, é bem legal. Ah, entendi. Eu queria saber um pouco também assim, na faculdade você se formou em quê? Em ciência da computação. Eu sou programadora por formação, né? E programo desde que da faculdade mesmo. E é muito importante essas habilidades técnicas, mesmo quem não é da área de tecnologia e de TI, de programação, etc. É bom ter conhecimentos nessa área, pelo menos uma um base, overview, né? uma base boa, porque hoje, se você for montar uma startup de tecnologia, então tanto o CEO quanto as outras pessoas envolvidas, elas têm que entender de tecnologia. Né? Pelo menos para conversar entre si, né? Que senão você parece que está falando outra língua com as pessoas, né? Exatamente. Que essa linguagem saber o que você vende, saber o produto que você vai vender. Tecnologia, você tem que entender de tecnologia. Mas se você for um programador, né, alguém da área de tecnologia, é bom que você tenha também habilidades negociais. Também não dá para ser só aquela pessoa super voltada, super geek, voltada só para tecnologia, que não tem habilidades de negócio também, soft skills e etc. Hoje em dia você vê que as pessoas têm que ter aptidão para muita coisa, né? Para se destacar, óbvio, né? É importante, sim, desenvolvê-las. E o que você acha você acha que todo mundo tem que saber alguma coisa de programação?
Você acha que isso é razoável? Você tem alguma dica para o pessoal que quer aprender? Olha, não necessariamente programação. Você tem que aprender aquilo que você gosta. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Só que se você quer ter uma startup de tecnologia, é importante entender de tecnologia. Entender termos técnicos, entender quais são as tecnologias que estão em voga no momento, como elas realmente funcionam. Não precisa ser especialista nisso. Você tem que ser especialista, né, no que você está fazendo, na sua função dentro da empresa. Mas para vender tecnologia tem que entender. E tecnologia está bastante ligado com programação, com software, etc. Então, o máximo que você conseguir nessa linha também é bom. Então, se for um aplicativo web, ou um site, ou um e-commerce, entenda sobre as tecnologias web, entenda sobre programação web. Se for um aplicativo, né, mobile, entenda como o mobile funciona, como funcionam os diferentes devices, que tipos de programação são necessários, no mínimo isso. E se você conseguir programar um pouquinho, é melhor para você mesmo, né? Agora, quem já sabe programar, melhor ainda, tem que aprender a se comunicar, esses termos técnicos de forma que um leigo consiga entender, saber comunicar com a equipe é importante, saber entender o que os clientes querem, sair do próprio mundinho, né, da programação e ir para o mundo, principalmente ir para o mundo lá fora, entender que existem pessoas reais, um mundo real que vai absorver e que vai consumir esse conteúdo que você está produzindo e desenvolvendo. Então tem que saber falar a língua dessas pessoas, tem que saber ouvi-las, entendê-las, empatizar com o mundo lá fora. Muito importante. Porque você vê que tem muita... quando eu vou conversar, assim, às vezes a gente está nesses eventos assim, de tecnologia e no mundo da Lotec, né? Às vezes você vê que tem uma barreira muito grande mesmo de comunicação, porque as pessoas, o tipo de pessoa que faz direito e o tipo de pessoa que faz computação não é o mesmo tipo de pessoa, né? Então, Perfeito. às vezes tem uma barreira mesmo. Perfeito. Os dois lados têm que... Exatamente. Eu sou programadora, então quando vocês vêm com os termos técnicos de juridiquês para cima de mim, eu não entendo bolhufas, entendeu? Então, da mesma forma que vocês tiveram que, em algum momento, aprender a se comunicar com os clientes de vocês e com as pessoas que precisam, né? Os médicos precisam se comunicar bem com os pacientes, o programador precisa se comunicar também com a equipe e com os usuários, e a equipe precisa se comunicar também tecnicamente. É verdade. Então, gente, obrigada por assistir aí o vídeo. Se vocês gostaram desse novo tipo de conteúdo que a gente está trazendo, você deixa o like aí, por favor, pra gente ficar sabendo. E manda pros seus amigos se eles gostam desse tipo de assunto, né, que a gente está trazendo. Se inscreva, se não for inscrito. E se quiser acompanhar, né? Então tá.